que nós estamos fazendo com a nossa vida? Com o tempo que Ele está nos dando. A gente está passando a vida deitado ou lamuriando. Acordem. A sensação que eu tenho é que o mundo dorme. Acorda. Carregue em você uma alegria de existir. Ainda de poder ser alimentado pelo seu Deus. Não só pela palavra, mas pela Eucaristia. E fala com Ele que possa cumprir em mim aquilo que o Senhor sonhou quando me criou. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quando Jesus fala isso, diante dele estava uma multidão. Vocês imaginem que aquelas pessoas naquele momento não tinham a menor condição de compreender isso que ele falou. E parecia um canibalismo, né? Como é que nós vamos comer a carne desse homem, tomar o sangue dele? Então a turma foi embora. Porque Jesus não deu um jeito de amenizar a história, nem de explicar melhor tudo isso. E aí uma turma foi embora, uma turma ficou. Uns acreditaram, outros não. E é assim até hoje, né? Em todas as épocas, em todas as fases da história, o cristianismo continua sendo um escândalo, né? Muitos acreditam, muitos não. E assim a gente continua caminhando. Mas quando Jesus olha para os discípulos dele, aquela turminha mais pertinho dele, Jesus faz uma pergunta para eles, que ele diz assim: não quereis também vós partir? Você imagina o susto que eles tomaram, né? Ficou os 12. Jesus olha para eles e fala assim: vocês também não estão querendo ir embora? Todas as vezes que vocês escutarem uma pergunta de Jesus direto, essa pergunta é para nós. Essa pergunta hoje é para inquietar o seu coração, o meu coração. Essa pergunta é para nos fazer nos posicionar. E vós também não quereis partir? Jesus, ele não quer conosco, gente, uma relação superficial. Nem muito menos ele quer uma relação conosco que seja de uma euforia de um momento, fala: uau, eu creio. Deus quer de verdade que a nossa vida inteira esteja sempre sobre o seu querer e sobre a sua santíssima vontade, sobre o olhar dele em tudo. Deus não quer que a gente apresente algumas coisas, outras não. Porque a fé é um dom que Deus dá para cada um de nós, é gratuito. E nós, em contrapartida, respondemos a isso. Respondemos como uma forma de uma entrega total, radical, a Deus. A questão é que a gente precisa de duas coisas. A gente precisa aprender a palavra de Deus, mas a gente precisa do silêncio. E a gente vive numa sociedade muito barulhenta, né? As nossas igrejas são barulhentas. Observa quando vocês entram na igreja para uma missa. O pessoal parece que está numa igreja ou dentro de um shopping center. Estamos perdendo a noção do mistério. Porque hoje nós sabemos que quando Jesus falou do corpo e sangue, que ele faria uma vida de doação, de sacrifício, e naquela quinta-feira ele iria instituir a Eucaristia, que seria para o nosso alimento. Ele estaria dando a vida dele em função da nossa vida, para que a gente tivesse vida. E eles não poderiam compreender. Mas hoje, ainda dentro dos cristãos, quantos de verdade acreditam que Jesus está vivo, corpo, sangue, alma e divindade, na Eucaristia que vocês acabaram de receber? Isso é uma queixa de Jesus. Ele fala, hoje eu repeti isso várias vezes: o dia que os meus filhos acreditarem que eu estou vivo ali, as igrejas não caberão. Não caberão. Mas como é difícil perceber, como é difícil a gente, quando Jesus faz essa pergunta, falar: gente, acompanhar Jesus é muito difícil. Ou a gente desiste dele, ou alguns tentam adaptar as palavras de Jesus para o mundo de hoje.
para as situações. E isso Jesus não vai mudar de forma alguma. A quem iremos, né? Ele fala, não quereis também vós ir? Quem dera a gente tivesse a firmeza de Pedro, que fala com ele, Senhor, mas aonde nós vamos? A quem nós vamos? Quem vai matar a nossa sede? Quem vai matar a nossa fome? Mas eu não digo de uma sede de água. Aliás, é uma dificuldade imensa, porque quando a gente tem sede física, é mais fácil reconhecer, não é? Você está com sede, a boca está seca, você vai e toma água. Mas o quanto que é difícil para nós reconhecermos que temos sede de Deus, a sede espiritual. Então a gente não reconhece, é difícil reconhecer a nossa sede espiritual. É difícil reconhecer que nós, na verdade nós temos sede de uma sede existencial. Então a gente não percebe que temos uma sede existencial. A gente vive no que se chama de alguém encontra com você e fala assim, tá tudo bem? Você fala, tá, não aconteceu nada, não. Sabe aquela vida que eu chamo de água de chuchu, rala, né? Mas aquilo que a gente não tem uma vivacidade, que você não tem uma alegria, que você não tem uma entrega, que você não tem uma paixão. Você vive a vida espiritual como se tivesse dado primeiro no carro e ele vai sozinho. Não há uma busca, não há um desejo. Então você se sacia com o que é dado ali. Mas na verdade todos nós temos uma sede maior. Como é difícil reconhecer que a nossa vida espiritual está assim mais ou menos. A gente se contenta muito somente em ouvir o que foi dito na igreja, participar às vezes de um grupo de oração e mais nada. Então por que a gente precisa do silêncio? Que eu preciso primeiro de me auscultar. Qual é o seu desejo mais profundo? Não temos que confundir desejo com necessidade. Necessidade é o que o seu dinheiro te paga. Desejo é algo mais profundo. Na verdade, o ser humano deseja ser amado, ser reconhecido, ser olhado, ser buscado. É isso, nós desejamos ter um lugar na vida de alguém. Algo que nos sacia. Nós temos um desejo de ser amados infinitamente. E a gente busca o amor aonde ele não está. A gente coloca o nosso desejo de ser amado no outro, que também é finito como eu, e vai acabar. Aonde está isso que pode alegrar o meu coração, que pode me realizar, que pode encher a minha vida? Só tem um nome, é Jesus. Mas caminhar com ele exige renúncia. Exige muitas vezes eu ter que abandonar algumas coisas que eu não queria. E a gente fala, é muito difícil andar com ele. Então, a gente é sempre chamado a sempre renovar e rever nossa caminhada para ver como é que está nosso caminho de conversão. Eu preciso aprender a ler a palavra, a meditar a palavra, a obedecer a palavra, confiar e esperar. Nós não fazemos espaço. Então a gente vive com uma vida espiritual na superfície. A gente não mergulha. A gente não aprofunda. A gente não investe na nossa vida espiritual. Falei alguma mentira? Não lemos, não meditamos. Não paramos para estar diante do silêncio. Deus habita em nós. No silêncio mais profundo da nossa alma. Deus habita. Como é que eu vou reconhecer se a gente calar? Mas não é calar a boca. Isso é fácil. Mas eu preciso silenciar os pensamentos, os sentimentos e me encontrar. Em ficar em adoração àquilo que habita. Vocês veem o tanto que é difícil a gente parar depois que recebe a Eucaristia e ficar em adoração a esse mistério que nós não conseguimos explicar. Não conseguimos olhar por uma hóstia branca, parece um pedaço de pão, e entender que ele tem Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade. É um mistério. Mas diante do mistério que eu não explico, eu adoro. Eu me calo.
Eu me permito ser preenchida. Eu me permito ser trabalhada e transformada. Mas Jesus exige de nós de verdade que a gente se posicione. De verdade, a gente tem que saber o que nós buscamos. Aonde nós queremos matar a nossa sede. No mundo onde te mostra um monte de coisa que não mata a sua sede. Um monte de ilusão, um monte de nada. Aonde estamos buscando e às vezes caminhando com uma insatisfação. Às vezes entristecidos, às vezes deprimidos. Às vezes sem achar sentido na vida. Porque quem dá o sentido verdadeiro é Ele. E às vezes a gente está buscando a vida em tantos outros lugares que Ele não está. De verdade, quando Jesus pergunta isso aqui, é da gente tremer. Não quereis também vós partir? De verdade, qual é o seu desejo? Honestamente, você com você diante dele. O que você quer da sua vida? Por que você vem aqui na terça-feira? Somente para ouvir? Não, é mais do que isso, tem que ter mais. Hoje está frio, tem que ter mais. Tem que ter algo que tem que mexer com o nosso coração, nos provocar. A palavra de Jesus, ela tem que nos tirar da nossa zona de conforto. Ela tem que nos provocar. Como é que é a minha caminhada espiritual? A minha caminhada espiritual é só isso, mais ou menos? É só uma missa de domingo? É só escutar o que me dizem aqui na palavra? Se a gente tem feito algum movimento de realmente ser saciado por Ele, entender que a nossa existência tem sentido com Ele, mas é um sentido de verdade. Não podemos conviver com Jesus fazendo com que Ele seja o nosso amigo da sala, porque na sala é tudo polido, tudo arrumado, tudo organizado. Eu levo a melhor louça para servir a visita. Jesus tem que ser o amigo da cozinha, do meio da panela, das caçarolas. É o amigo da intimidade. Com que consciência nós caminhamos neste mundo? Então o processo nosso de conversão, gente, ele é diário. Ele não é de vez em quando. Eu sempre tenho que pensar, eu quero caminhar com Deus. É Ele a quem eu quero ir. É Ele que pode saciar a minha fome de ser amada, de ser querida, de ser vista, de entender que minha vida tem um propósito, tem um sentido. Como é que eu estou conduzindo o meu caminho? Será que eu também, como os discípulos, eu vou embora? Quantos têm deixado a igreja? Quantas pessoas que vocês conhecem perdeu a paixão? Não. Também escutaram como a gente, mas não silenciou para que a palavra pudesse germinar. É preciso, diante dessa palavra, que essa palavra tem que tocar o coração de vocês pensarem nela. Não quereis ir embora também? Ou quer levar uma vida de compromisso comigo, assumir uma vida para que a sua vida seja a extensão da minha, para que na sua vida possa continuar o processo de salvação? De verdade nós queremos nos comprometer com Ele? De verdade nós queremos ser essa extensão da misericórdia? De verdade eu quero aprender a amar a Deus acima de tudo e entender que somos todos irmãos? E temos que aprender a cuidar uns dos outros e ajudar a caminhar na alegria, no amor, aprender as artes difíceis da vida, que é amar. Acho que não tem uma coisa tão difícil quanto aprender a amar, porque o resto decorre daí. Porque se eu amar, eu não vou trair, eu não vou magoar, não vou ofender, não vou roubar, não vou falar mal, tudo aí. O princípio básico é amar. Como é difícil treinar, como é difícil na minha luta contra o meu egoísmo, sair daquilo que sacia somente o meu eu, para permitir me esvaziar e deixar Deus ser Deus em mim. Isso é um trabalho de uma vida. Mas se eu não parar para entender essas coisas e falar, hoje eu preciso estar em silêncio diante do silêncio. Não é um vazio, não é um silêncio vazio. É estar diante, na consciência que eu estou diante daquele que me olha. E quando eu entendo isso, é aquele olhar que me atravessa. Jesus é o olhar que me atravessa. E que me põe de verdade diante da minha nudez. Que eu queria falar como Pedro, vocês querem ir? Não, mas a quem iremos? Sabendo que eu não sou capaz, Senhor. Que eu tenho miséria, fragilidade, medo. Mas eu confio que o Espírito Santo poderá fazer o trabalho em nós.
Que o Espírito Santo pode nos ajudar em cada conversão. Em cada Eucaristia eu poder dizer a Ele: Jesus, eu creio, mas aumenta minha fé. Me ajuda de verdade a não ter uma existência vazia. Me ajuda de verdade a não estar na igreja só no corpo. Me ajuda a estar inteira naquilo que eu estou fazendo. Abre meu ouvido para de verdade ouvir. Abre o ouvido do meu coração, para que de verdade eu acolha a sua palavra e que ela gere vida em mim. Porque se ela não gerar vida em mim, ela não me converte. E aí Jesus fica uma figura do passado. E ele tem que ser algo que é para agora. Essa palavra eu tenho que ler e pensar em Jesus olhando para mim, falando: não quer ir embora não? Pode ir se quiser. Ele não tira uma vírgula. Será que a gente de verdade reconhece que Ele é o Santo de Deus? Que Ele é aquele que atravessou o universo para vir nos buscar. Atravessou o universo para nos contar que temos um Pai. Que a nossa vida é uma vida bem-aventurada, porque é desejada, querida e sonhada por Deus. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Com o tempo que Ele está nos dando. A gente está passando a vida deitado ou lamuriando. Acordem. A sensação que eu tenho é que o mundo dorme. Acorda. Carregue em você uma alegria de existir, ainda de poder ser alimentado pelo seu Deus, não só pela palavra, mas pela Eucaristia. E fala com Ele que possa cumprir em mim aquilo que o Senhor sonhou quando me criou. Não permita passar ao largo da sua vida verdadeira, daquele projeto que o Senhor tem para você. Não fique parado naquilo que você quer, mas coloque aquilo que você quer diante de um querer maior. Fala: Jesus, eu estou pensando nisso, eu estou de acordo? Isso faz parte do seu projeto para a minha vida ou não? E não tenha medo de desistir se aquilo não fizer parte do projeto dele, porque não tem ninguém que nos ama como ele. Então, na verdade, Jesus tem sede e fome da nossa alma. Ele tem um desejo imenso de transbordar o amor que Ele tem para você, para cada um de nós. Ele tem desejo de passar para você o Espírito dele para falar: caminha na alegria de ter uma pertença a Deus. Deus não quer que a gente pertença pouco, é pertencer inteiro. Falar: eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai que me criou. Ainda me alimenta de graça. Ele fala: ninguém pode vir a mim se isso não for concedido pelo meu Pai. Ah, se a gente soubesse quem é que de verdade nos busca, né? Ele fala: e se de verdade vocês entendessem que cada vez que vocês comungam, vocês vão viver por mim, como eu vivi pelo meu Pai. Que dia que nós vamos entender que a gente vive de Jesus e para Jesus. A gente vive de e para e por Ele. Hoje é o dia da Sagrada Face, é o dia que a gente faz aquela oração belíssima. E que a gente fala do nosso desejo de viver, meu desejo de viver convosco, por vós, em vós e para vós. Quão distante é viver isso de eu falar para poder viver? Se eu não trabalhar de verdade a minha conversão diária, se de verdade eu não escutar a palavra e falar: isso quer dizer o que na minha vida agora? Aonde que hoje eu fico fugindo de Deus e falando: eu não quero viver bem, não é bem dessa forma, eu gostaria de pular alguma coisa. Isso me compromete. Falar que eu amo o Senhor, viver para Jesus e abrir mão de algumas coisas, às vezes a gente ainda não está preparado. Mas tudo isso é graça. E a gente precisa pedir a Jesus a graça. De verdade, a cada dia, Ele nos conceder a graça da nossa conversão. Me ajuda, Senhor, trabalha comigo. Trabalha em mim. Eu quero ser como barro nas mãos do oleiro. Faça e refaça aquilo que não está bom. Olhe os meus caminhos e veja se eu estou tomando um caminho que não vos agrada. Me ajuda. Me ajuda a cada dia a não deixar de rezar, a estar em comunhão com os sacramentos. Me ajuda porque eu quero um progresso espiritual. Me ajuda, mas sem a sua graça eu não consigo. Quando a gente, às vezes, carrega coisas que vão nos deixando pesado, porque o amor te faz ser leve, o pecado nos atrasa e pesa. Então, se seu coração está cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento, de rancor, isso te pesa porque o tempo inteiro, o dia inteiro, você mais pensa na pessoa que fez isso com você do que nos seus amigos. E quando a gente recebe a Eucaristia, a gente recebe Ele, recebe esse coração. Então a gente pode pedir a Ele, fala: Jesus, me dê um coração semelhante ao vosso.
Me dê um coração manso e humilde. Me ajuda. Que quando a gente ama muito, a gente vai ao encontro do outro. A gente não guarda nada para a gente, nada. O que ele guardou para ele? Nada. A gente não guarda, a gente tem uma necessidade de entrega, de doação. E de não guardar absolutamente nada para si. Aquele que ama não guarda nada para si. Esse mês é o mês de junho, né? E o mês de junho é consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é muito antiga na igreja, muito antiga. Isso é desde São Gregório, desde Santo Agostinho. Na Baixa Idade Média, a Santa Gertrudes foi uma grande santa. Mas ela pegou um impulso. Foi quando ele apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque, que falou com ela: quer trocar de coração comigo? Pode imaginar isso? A gente não dá para imaginar. Pôr o coração na mão e fala: troca comigo de coração. Mas foi o Papa Pio IX que instituiu essa festa liturgicamente. E essa festa do Sagrado Coração de Jesus é celebrada na primeira sexta-feira depois do Corpus Christi. Por que o coração de Jesus fica por lá de fora do corpo? Nós devíamos ser mais de 10 milhões de vezes. A gente passa, né? Passa a mão. Por que o coração dele fica do lado de fora? Porque eles resolveram colocar do lado de fora? O que vocês acham? Vocês acham que o artista resolveu colocar do lado de fora? Para ficar mais charmoso assim? Tem um sentido. Qual é o sentido? Ele nos ama tanto, 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 que é preciso ir ao encontro do outro. Ele sai ao encontro. Isso é belíssimo. Belíssimo. E é tão lindo que o amor de Deus é um amor tão difícil de compreender, que Deus usa de uma forma pedagógica. Ele usa de um profeta para poder nos explicar, nos ensinar sobre o amor dele. Isso é o livro de... Vocês sabem qual é o profeta que ele nos ensina? Como é que Deus nos ensina? Através do profeta Oséias. Então depois vocês leiam o livro de Oséias. Mas a história é assim. Logo depois que Salomão morreu, o reino foi dividido para dois. Os dois filhos de Salomão. O reino do norte, a capital era Samaria, era Israel, Samaria. A capital do sul, Judá, era Jerusalém. No norte, o profeta era Oséias, no sul era Isaías. Imagina, a época dos grandes profetas. O povo do norte, lá da Samaria, era um povo que estava muito rico, mas muito rico. Era muito dinheiro, era muito ouro, muita prata, muitos bens, muitos bens. E é um povo que estava muito próspero, um povo que descobriu que não precisava de Deus. Eles tinham tudo do ponto de vista material. Então, eles viviam uma falência espiritual e uma falência moral. Muitos bens. E achavam, né? Quer dizer, eles não tinham consciência que a grande riqueza da vida deles estava colocada no lugar errado. A grande riqueza da nossa vida é Jesus. Porque o resto passa, né? Muda de mão. Né? Hoje eu estou rico, amanhã eu estou pobre, vice-versa, né? Mas aqui não, isso aqui é riqueza eterna, né? Jesus é a nossa riqueza, né? Nosso grande amor. Então, como é que Jesus vai ensinar para esse povo que eles tinham dado as costas para Deus e que não queriam viver mais com Deus? Não era para proibi-los de ter as coisas, era só para poder entender que a fonte é Ele. Essa é a fonte, essa é a grande riqueza. Colocar o peso certo nos lugares. Então Deus chamou Oséias e falou: Oséias, vem cá. Você vai no prostíbulo e vai pegar uma mulher que se chama Gomer e vai casar com ela. Lá vai Oséias. É bacana demais estudar esses profetas. Lá foi Oséias. E aí ele foi casar, conhecer Gomer, se encanta, ele apaixona por Gomer, ele ama essa mulher loucamente e casa com ela. Imagina, ele tira Gomer da vida de prostituição, milhões de amantes, e leva para casa. Gomer passa a ser uma mulher da alta sociedade de Samaria. Oséias é muito rico, deu tudo para ela. Restaurou a dignidade, beleza, Gomer era linda,
enfeitou Gomer, roupa, o que ela quisesse, ela tinha. De dinheiro, de comida, de roupa, de criados, Gomer tinha tudo. Tudo, absolutamente tudo. Então Deus deu 3 filhos para eles. E ele falou que iria ensiná-los através dos filhos, pelo nome dos filhos. Então o primeiro filho que Oséias teve com Gomer, chamava-se, os nomes são complicados, né, gente? Chamava-se, e Deus Pai falava, vai chamar Jezrael, que vai significar maldição, perdição. Então, porque cada vez que Gomer chamasse pelo filho e Oséias chamasse, era para lembrar de onde que ela veio e que ela podia perder tudo e voltar para o mesmo lugar. O segundo filho era uma menina, chamava Ló-Ruana, que quer dizer uma desgraça, né? Então ele fala, eu não terei mais piedade de vocês, não vou mais perdoar. E o terceiro, quando ela desmamou, chamava-se Loamim, porque não sois o meu povo e eu não existo para vós. Então vocês imaginam, eram esses 3 que Gomer chamava eles e lembrava que ela tinha sido resgatada e se ela resolvesse abandonar tudo, ela voltaria para a perdição, ia perder a misericórdia e Deus voltaria as costas, né? Porque elas não teriam mais tudo aquilo. Depois do terceiro filho, o coração de Oséias ficou muito pesado e ele começou a desconfiar se esses meninos eram dele mesmo ou não. Falou, será que esses meninos é meu mesmo? Né? Ficou na dúvida, o coração dele ficou sofrido. E Gomer então resolveu largar tudo e voltar para a prostituição. Largou tudo, largou os 3 meninos com Oséias, falou, fica aí com os meninos. Estou indo embora, foi embora. Foi embora, arrumou mais um amante, entrou para a vida de novo da prostituição, perdeu tudo. Oséias ficou sabendo que ela estava passando fome, que a situação não estava boa, que ela tinha perdido as joias, a riqueza e tudo. Oséias vai atrás do amante e fala aqui, o seu amante dela. Então aqui fica com a minha prata e meu ouro, mas cuida dela. Dá para ela as roupas, cuida dela, veste ela, dá tudo de volta para ela. O amante falou, mas como é que é isso? Como é que você vai? Ela te largou, te traiu, voltou para mim e você quer ela? Não, eu quero que você cuide dela. Eu quero que ela seja feliz. É só isso. Aí o amante deu tudo de volta para ela e a Gomer ficou feliz porque ganhou tudo de novo. Mas o dinheiro acaba, as coisas acabam. Ela largou esse que não tinha mais nada para dar para ela, arrumou outro, porque ela não tinha ideia que era Oséias que estava mandando tudo. Aí arrumou outro amante. O outro amante não tinha o que fazer, tinha dinheiro. O que ele fez? Falou, vou vender ela como escrava. Então põe ela, colocou ela nua e colocou ela para ser leiloada, porque com o dinheiro dela eu vivo bem. É bonita, eu vendo ela, vou pegar um bocado do dinheiro dessa mulher para mim. E assim ele pôs ela nua para ser vendida. Quem estava no leilão? Oséias. Estava esperando o povo dar o valor. Quando eles deram o valor, ele arrematou por 2 vezes o valor. O pessoal falou, agora ela vai ver o que é, né? Oséias vai castigar essa mulher. Não é possível, largou tudo, abandonou tudo. Oséias buscou ela de volta, restaurou a dignidade dela, alimentou-la de novo, colocou as roupas lindas nela, deu as joias para ela, mas deu uma coisa espetacular para ela. O que foi? Deu a liberdade. Isso é espetacular. Deu liberdade porque falou com ela, você só vai ficar comigo o dia que você me amar. O amor a gente não pode obrigar, né? Pode? Não. Então vocês observem que do ponto de vista pedagógico, Jesus vai nos ensinando o amor dele, porque se ninguém conseguia compreender o amor de Oséias por aquela mulher, ninguém consegue compreender o amor de Deus por nós. Do mesmo jeito que Oséias correu atrás daquela mulher e buscou por ela cada vez que ela o traiu, e abandonou tudo, abandonou a riqueza, abandonou a dignidade, abandonou as vestes todas, abandonou tudo, é o que nós fazemos cada vez que a gente peca. É espetacular. Quando a gente peca e dá as costas para que ele não precisa de você, nós fazemos igual o Gomer, igualzinho ela. A gente repete, e ele vai atrás e fala, não corre para aí, não corre, não vai por aí, você vai machucar, não faça isso. É Deus correndo desesperadamente atrás de cada um de nós. Quantas vezes ele fez isso?
Quantas vezes Deus nos buscou por caminhos absolutamente tortuosos, igual Oséias fez com Gomer. E da mesma forma deu a liberdade, porque Deus nos busca cada vez, nos restaura, cada vez que a gente volta, confessa, Ele restaura a nossa dignidade e continua nos dando a liberdade. Isso é extraordinário, né, gente? Essa história é absolutamente extraordinária. A forma pedagógica dele de falar por que o meu coração sai. Amo tanto vocês. Amo tanto, vou atrás, corro, vendi tudo, entreguei tudo, né? Paguei o preço que precisava pagar, fui além para buscar vocês, porque você me é preciosa, o tanto que eu te amo, que meu coração está do lado de fora para vocês poderem entender que quando a gente ama muito, a gente vai ao encontro do outro, a gente não guarda nada para a gente, nada. O que ele guardou para ele? Nada. A gente não guarda, a gente tem uma necessidade de entrega, de doação, e de não guardar absolutamente nada para si. Aquele que ama não guarda nada para si. Isso é Ele, que nos ama dessa forma, né? Assim, é um amor estonteante para a gente conseguir compreender. Acho que cada vez que agora vocês olharem o coraçãozinho dele do lado de fora, vocês vão pensar, o amor é tão grande que não cabe dentro dele. E vocês vão lembrar de Oséias, falar, ele me ama tanto que ele me busca, né? Cada vez que eu, como Gomer, como igreja, como cada povo de Deus, que trai o Senhor, né? Que fala, nada, não preciso desse amor, nada, eu vou seguir a minha vida, não vou abrir mão de tudo isso. Imagina como é que a gente não tem, quando a gente vê a história de Gomer, a gente fala, essa mulher é louca que largou isso tudo. Pois é, somos nós, que largamos isso tudo, largamos a nossa dignidade, perdemos a dignidade, perdemos a riqueza, perdemos tudo para trocar por nada. Então a gente precisa pensar, né? Deus deu a cada um de nós tantos dons e tantos talentos. Como é que nós estamos vivendo isso? Para quem nós estamos dando isso? Como é que nós estamos gastando? Suor, sangue, lágrimas, nós estamos derramando para quem? E por quem? Que às vezes nos consome. Às vezes eu pego os dons que Ele me deu e uso por um mundo. E vou cuidar dos ídolos e fico escrava do mundo. Mas não me gasto para Ele, porque tudo Deus nos deu, Ele nos deu a vida, e se eu dou um retorno a Ele de amor, eu estou retornando, estou devolvendo o amor, né? Estou retribuindo o amor. Mas se eu gasto isso em outras coisas que não me levam a lugar nenhum, né? A gente quando lê lá no capítulo, não sei se acho que é o 11 de Mateus, que ele fala, meu fardo é leve, vinde a mim todos vós que estáis cansados, né? Porque meu fardo é leve. O que é fardo? Fardo lembra para a gente ser uma coisa pesada. Isso começou lá na história antiga, quando uma escrava, depois de trabalhar o dia inteiro, à noite era entregue para ela um novelo de lã que ela tinha que desfiar a noite inteira. E se ela não desfiasse, ela tinha consequências, e no dia seguinte ela tinha que continuar trabalhando. Por que o fardo de Deus é leve? O jugo dele é suave. Por quê? Porque é amor. Então, quando a gente, às vezes, carrega coisas que vão nos deixando pesado, porque o amor te faz ser leve, o pecado nos atrasa e pesa. Então, se o seu coração está cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento, de rancor, isso te pesa, porque o tempo inteiro, o dia inteiro, você mais pensa na pessoa que fez isso com você do que nos seus amigos. Se você vê o cheiro, você sabe, esse cheiro me lembra que é a pessoa que me fez mal, essa comida me lembra que é a pessoa, não sei o quê. Oi, liberta. Pode pensar nessa pessoa, liberta, caminha com mais leveza pela vida, perdoa, liberta isso, para que você possa caminhar de forma mais leve pela vida. É preciso que a gente pense nisso, né? Se a gente vive nesse mundo pesado, o que Jesus falou do coração dele? O coração dele é manso e humilde. A humildade é o quê? O que é humildade? É ser besta, retardado? Bobo? O que é humildade? Humildade é humus. Consciência que eu sou criatura, que eu fui feita, barro, terra. Então, a humildade significa eu tenho consciência que Ele é o Criador e eu sou a criatura, que eu dependo dEle, que eu sou absolutamente dependente dEle.
né? E a gente precisa ser dependente de Deus mesmo, né? Então, a humildade, ela abre o coração de Deus. E a mansidão, ela abre o coração dos homens. Então, a gente precisa pedir a Deus, a hora que a gente comungar, porque quando a gente comunga, vocês imaginam que Deus Pai nos colocou, quando Ele nos busca, no lugar mais sagrado que Ele tem, que é o coração de Jesus. E quando a gente recebe a Eucaristia, a gente recebe Ele, recebe esse coração. Então a gente pode pedir a Ele, fala: Jesus, me dê um coração semelhante ao vosso, me dê um coração manso e humilde, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Jesus, assim como fizeram uma lança que perfurou o seu coração, nos ajuda a fazer o caminho de volta, nos ajuda a entrar dentro do seu coração, que é bem apertadinho. Mas por que é apertado? Porque para a gente poder entrar lá, o caminho de Deus é estreito. E a gente precisa ser humilde o bastante para entender que a gente se dobra, que a gente se curva diante dEle, e que a gente pode entrar pela humildade, para entender que nós dependemos dEle, e só dEle. Fala, nos ajude a entender que o nosso nome já está escrito no seu coração. E tudo que for importante para vocês, caro na vida de vocês, entre os amores, entre as pessoas que vocês amam, tudo que vocês não querem que se percam, guarde no coração dele. Ele fala que tudo que é colocado no coração dele não tem jeito de se perder. Fala, Jesus, quero pôr o povo que eu amo aqui dentro do seu coração, que está escrito e está guardado no seu coração, não tem como perder. Essa devoção é belíssima, né? Então, a gente vai aprender a pedir a Ele, nos ajude a fazer o caminho de volta, nos ajude, não nos deixe de ficar traindo como Gomer, que veio e foi. Não queremos ser Gomer, nós queremos reconhecer que somente o Senhor é a fonte de amor da nossa vida, a fonte da riqueza da nossa vida. Nosso maior tesouro é ter Jesus na vida. Então nos ajude a fazer esse caminho de volta e não nos perdermos mais, nos ajude. Porque isso é um presente mesmo, pedir a Ele a graça de ter a constância de permanecer em Deus, né? Que essa constância do amor dEle nos sustente, que a gente não seja seduzido, né? Mas que a gente descubra que esse amor é um amor que é sem preço. Não pode existir alguém que te ama mais do que Ele, que queira o seu bem, que vai atrás de você. Se você foge e fala, eu vou atrás dela, Ele corre loucamente atrás de nós, a gente que não percebe o quanto que Deus faz todo o esforço para nos trazer de volta, porque Ele sabe exatamente que se a gente der as costas, vai acontecer conosco o que aconteceria com Gomer, a nossa maldição, a nossa desgraça, e Ele deixa de ser o nosso Deus, dá as costas e nós vamos nos perder para sempre. Então isso é tão sério, porque Ele mostra exatamente como é que temos a opção de estar com Ele, o que pode acontecer se a gente der as costas e falar, não quero. Ele respeita, porque Ele deu a liberdade. Isso é belo demais, é muito belo. Não pode ter um Deus tão doce quanto esse, que nos ensina do amor dEle através do livro de Oséias. Porque vocês é que são esse povo que me trai, que me abandona, que se perde nas aventuras materiais e me esquece. Deus não te proíbe de ser rico. Só que a nossa maior riqueza é essa aqui. Que nós não vamos levar nem um real para lá de lá, lembra disso? Não leva lá nem um real. Mas essa aqui, ó, esse amor, corresponder a esse amor. Então a gente tem que pedir a Ele hoje, mas Jesus, coloca meu coração dentro do seu, eu quero entrar pela fenda, bem estreita, eu quero entrar. Mas transforma o meu coração, transforma o nosso coração. De forma que, como o seu coração é o único que se rasga, né? Que ele... ó sangue e água, não foi furado ali, não foi perfurado, que jorraram do coração de Jesus, que é a fonte de misericórdia para nós. Então que coloca a minha miséria, que misericórdia é isso, é a minha miséria dentro do coração de Deus, né? Misericórdia é isso, é a nossa miséria dentro do coração dele. Então a gente reconhece a nossa miséria e fala com ele, eu vou colocar meu coração do jeito que ele está, na miséria, para que o Senhor transforme ele para ser aquilo que o Senhor sonhou que poderia ser. Quando Jesus aparece para Santa Margarida e Maria Lacoque, ele fala para ela de 12 promessas. Vocês conhecem isso? Das 12 promessas que ele faz, para quem tem as imagens lá, para quem nas primeiras sextas-feiras do mês comungam, não é?
Vocês sabem disso? Da missa da primeira sexta-feira do mês, que é do Sagrado Coração de Jesus, a comunhão reparadora, e nós fazemos a adoração noturna do lar. Então, a primeira quinta, que vai anteceder a sexta, Jesus pediu isso a Santa Margarida, que fizesse companhia para ele na hora que foi mais difícil, que foi a hora que ele lutou contra os nossos pecados, foi quando ele suou sangue, de 11 à meia-noite. Então, a gente faz isso pela internet, com as famílias. Dessa última vez até o padre estava junto com a gente, que com o Santíssimo Exposto a gente reza de 11 à meia-noite fazendo companhia para Jesus. Existe o livro da Hora Santa de cada mês do ano, é maravilhosa, você faz, né, com a gente? Então a gente reza isso, é belíssimo, é belíssimo. Então a gente passa de quinta para sexta em adoração, de dentro de casa eu faço pela internet com as pessoas, né? Cada mês é uma coisa mais linda do que a outra que ele faz. Mas ele faz 12 promessas que eu quero lembrar para vocês. Então a primeira promessa que ele faz é essa: a minha bênção permanecerá sobre as casas em que tiver exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. A gente antes era criado lá no interior com um quadro que tinha a imagem do coração de Jesus e de Maria. Depois ficou brega, né? Não usava mais, né? Assim, vocês estão rindo? Estou falando mentira? Tô não. Fala, não, coisa mais brega essa imagem. A gente não sabe de nada. Segunda promessa: eu darei aos devotos, gente, presta atenção, eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias ao estado que você está. Se você for casado, se você for um leigo consagrado, se você for um sacerdote, as graças que te são necessárias, eu darei todas. Foi ele que falou, foi eu não. E estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias, o quanto nossas famílias estão precisando de paz. Tem família destruída, já com herança, que nem a pessoa nem morreu. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Pode vir um consolo igual ao dele? De jeito nenhum. Quinta promessa: serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Tem gente que a gente fala assim, não, vou morrer, que medo. Mas eu serei o seu refúgio seguro na hora da morte. Se eu tenho esse refúgio seguro, tem medo de quê? Nada. Sexta, lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Alguém está precisando de bênção no trabalho? Os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia. Acabei de falar da misericórdia do coração dele. As almas tíbias, aquele povo que, você crê em Deus? Ouvi falar. Aquele povo que você sabe, isso é aquilo que Jesus fala, seja quente ou frio, se você for morno eu te vomito. Ele fala isso em Apocalipse. Ele fala, as almas tíbias, esse povo nessa fraqueza da fé, vão tornar-se tão fervorosas, tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. 10ª promessa: darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos, porque tem coração que é só a misericórdia do Senhor, mas nada, né? As pessoas que propagarem esta devoção terão o seu nome inscrito para sempre no meu coração. 12ª promessa: a todos os que comunguem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. As promessas são promessas de um Deus que não mente. Então, são as promessas do coração dele, para que a gente lembre que eu acho que a gente tem que ter amor e devoção a Jesus, mesmo que ele não prometesse absolutamente nada, mas simplesmente pelo tanto que ele nos ama, por tudo que ele é, né? Por tudo que ele faz por nós, né? O tanto que ele derrama misericórdia, o tanto que ele cuida da gente, o tanto que ele nos escuta, né? Esse amor ao coração de Jesus. Não pode existir alguém que nos ame mais do que ele. Não pode existir alguém que nos ame mais do que ele. Quem tiver com a palavra de Deus, abra no Salmo 30. No Salmo 30, no versículo 12, esse salmo nos diz assim: transformastes o meu luto em dança. Em outro trecho, Jesus diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados.
Como é difícil a gente pensar nesse versículo, entender que no meio do meu sofrimento, no meio da minha dor, Deus pode transformar as minhas lágrimas, o meu pranto, em uma dança. A gente fala isso é impossível, mas é preciso, primeiro a gente acreditar, não é? Isso só pode acontecer se a gente tem uma vida de oração, uma vida baseada em Deus, uma vida com propósito em Deus. Então hoje, quando eu trouxe esse versículo para vocês, eu trouxe para que a gente possa pensar na nossa vida como um todo. Se hoje nós estamos aqui nesse momento, com a nossa história até aqui, nós tivemos um passado, e a gente tem uma tendência a separar aquilo que foi as alegrias e aquilo que foi as tristezas. Mas é preciso juntar tudo, porque tudo isso nos fez ser, até aqui agora, o que somos. E ter na vida uma caminhada que seja grato a Deus pelas dores e pelas alegrias que nós vivemos, que nos fazem ser assim hoje. A gratidão não é um valor do ser humano, não é uma coisa que a gente nasce com ela. A gente aprende a ser grato. Então, quando eu aprendo a ser grato, porque eu entendo que eu tenho uma gratidão pela vida que eu recebi uma vida, e que não é isento de sofrimento, de perdas, de frustrações, mas eu preciso conciliar aquele relacionamento que não deu certo, aquilo que eu devia ter feito de outra maneira. Eu preciso conciliar perdão comigo mesmo e diante de Deus, porque às vezes eu perco e a primeira pessoa que eu culpo é Deus. Fala, o Senhor levou meu pai. Mas antes de ser seu pai, ele era filho, né? Então a gente não compreende e tem uma falsa ilusão que tudo nos pertence. Quando a gente caminha na via da gratidão, a gente começa a compreender que tudo é graça. Então eu recebi a vida de graça, com as alegrias e as tristezas, mas que elas podem ser transformadas. Tudo isso pode passar a ter um novo olhar, mas se a nossa vida for baseada em Deus, se eu levar essa dor diante de quem resolve. Então, por que isso é possível, transformar a minha dor em uma dança? Isso é muito para nós pensar nisso agora, quando a gente tem uma mágoa, tem uma tristeza, quando a gente foi podado, né? Jesus fala assim lá em João 15, todo aquele que permanece em mim, eu nele, dá muito fruto. E ele fala com os discípulos, não, vocês já estão inseridos pela palavra, mas mesmo assim os discípulos tiveram que ser podados, para que eles dessem frutos. Na nossa vida, nós vamos entender muitas vezes, que essas podas chegam para nos fazer dar mais frutos nos momentos que Deus precisa. Deus vai nos transformando, nos moldando, como a gente sendo um barro nas mãos do oleiro. E as transformações às vezes tiram um excesso de cá, tiram uma coisa de lá, e Deus vai nos colocando no caminho. Mas é preciso que a gente tenha esse olhar de gratidão por tudo que nós já passamos. Mas nós só temos uma pessoa a quem a gente pode fazer isso. Então, quando a gente chora as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas perdas, os nossos abandonos, a gente só pode chorar diante daquele que pode me curar. Então eu choro diante de Deus, porque o pranto, ele nos mostra a nossa miséria, nos faz ser pobres, entender a nossa pequenez. Somos nada, mas é diante dele que eu posso transformar isso. Por que no meio do pranto, no meio da dor, eu consigo dançar? Porque quando eu me entrego e mostro o meu nada, a minha miséria, que eu conto para o Senhor todo o sofrimento e falo com Ele, como é que eu vou voltar à vida? Como que eu que estou no chão, destruída por uma perda,
seja uma traição, seja um abandono, seja perda de um filho, de uma família, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de alguém que se amava, ou de uma doença, ou você diante de um diagnóstico de uma doença que sem possibilidades aqui. Como é que eu saio disso? Chora diante dele, rasga diante dele, conta para ele da sua vida, conta, mas a gente tem que aprender a não esconder, porque o que escapa diante de Deus? Nada, nada escapa. Tudo aquilo que eu ofereço, Ele pode transformar. Então, mas Ele pode transformar, não eu. A gente põe limite na misericórdia de Deus, não ponha, Ele é Deus. Mas quando eu estou no chão, chorando, Ele fala, não chores. Ele é o único que pode chegar até nós, com aquela delicadeza que só Ele pode, nos dar a mão e nos convidar para uma dança. Porque somente Ele pode transformar a nossa vida. Só Ele pode nos levar numa leveza do Espírito que consegue nos mostrar outras coisas. E à medida que Ele vai nos curando e nos mostrando, Ele vai convidando outros para dançar. Porque todo mundo tem sua dor. Quem não tem um espinho na carne? Qual de nós não tem uma dor? Mas é preciso que essa dor seja dita. Não esconda a sua dor atrás de hosanas ou de aleluias fáceis. Quando Jesus entrou no domingo de Ramos até o domingo da ressurreição, Jesus começou com aleluia, com hosana, entrou no burrinho, igual um palhaço sentado ali no trono, num jumento, para nos mostrar, para que a gente nunca esquecesse que não vamos conseguir vitórias fáceis. Esse caminho que eu estou propondo para que a gente possa sair do chão, dar a mão a Ele e dançar, tem um caminho de conversão do nosso coração. De quando eu entrego a minha vida a Ele e falo, eu aceito toda a minha vida até agora, tenho que redimir todo o meu passado, integrar a minha alegria e minha tristeza, senão eu não estarei preparado para a nova vida que o Senhor quer me dar. Eu não estarei preparado para dar os frutos que o Senhor quer que eu dê. Eu não estarei preparado para ir onde o Senhor precisa de mim. Eu não estarei pronto para ser lançado aonde o Senhor quer que eu vá. Eu ainda não entendi que a minha vida foi dada porque ela vos pertence. A vida não é minha, a vida é dele. Ele deu, todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Ele é o Senhor da vida e o Senhor da morte. Então quando eu pensei nisso, falei, porque eu sempre acreditei que o nosso Deus é o Deus que dança. Eu sempre acreditei nisso, né? Assim, que o nosso Deus é o Deus da alegria, né? Que Ele nos propõe isso. E quando eu li isso no Salmo, né? Transformastes o meu luto em dança. Quem pode fazer que no meio de uma dor profunda eu volte a dançar? Eu volte a acreditar. Eu volte a ter coragem e confiança de caminhar de novo. Eu volte a acreditar no amanhã. Por que eu posso voltar a dançar com Ele no movimento onde eu não tenha mais medo do sofrimento? Porque Ele me faz olhar o sofrimento de frente e fala, não tenha medo, olha a dor. Olha a dor. Enfrenta a dor que você tiver que viver. Enfrenta a dor, porque você vai descobrir que no meio do seu choro, no meio do seu sofrimento e da dor, você encontra uma coisa que se chama a graça de Deus. E Ele falou para Paulo, basta-te, Paulo, a minha graça, porque é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Então a gente entende que não somos nós, é Ele. Ele é o Senhor. Ele transforma todas as coisas. Ele faz a dor mudar de cara. E quando Ele nos convida a dançar, Ele vai falar, a gente vai entendendo à medida que o nosso coração se converte, que a gente passa a não ter medo mais nem do sofrimento, nem da morte. Por quê? Por que eu não tenho mais medo do sofrimento e da morte? Por que à medida que a gente caminha com Ele, enfrentando o que tivermos que enfrentar, a gente não tem mais medo? Por quê? Aonde a nossa vida passa a ser baseada, fundamentada, estruturada em quê? Numa esperança indestrutível. A morte, a dor, o sofrimento, eles não têm a última palavra na nossa vida. Nós não temos controle daquilo que vai chegar na nossa vida. Os 4 absurdos da vida do ser humano, que é a dor, o sofrimento, a solidão e a morte, todos vamos passar. Todos. Nós não temos controle daquilo que vai chegar. Mas eu tenho controle
daquilo como eu posso enfrentar. Como eu posso enfrentar essa dor? Como eu posso enfrentar essa perda? Como eu posso enfrentar um diagnóstico de um câncer? Com que olhar? Com que esperança? Como que eu me preparo? Já que o médico disse, você não tem saída com a sua doença, como é que eu me preparo? Desespero? Não, preparo minha alma para encontrar com Ele. Então eu vou confessar mais, vou ler tudo que eu preciso, vou fazer as pazes com quem precisa, resolver a vida, porque eu já estou indo para encontrar com Ele. O dia que a gente der conta disso. Fulano está mal, já levou o padre? Não, coitado, o que ele vai pensar? Que está ruim. Mas ele está ruim, gente. Dá chance. Então, o quanto que é preciso a gente abrir os nossos olhos. Não esconda a sua dor diante de falsas alegrias. Enfrente a sua dor. O que hoje dói em você? O que está fazendo você sofrer? Qual é a perda que te incomoda? O que dentro de você está te incomodando e impedindo você de estar livre para voar com Ele, para dançar com Ele, para que Deus te conduza no passo? Então hoje eu liguei para o padre Alexandre e disse: Padre, eu só quero dar uma palavra, que eu quero fazer com que essas pessoas aprendam a se colocar diante do único capaz de nos curar. É sem preço poder estar diante de Jesus vivo. É sem preço. E se tem algo que eu preciso falar, Filó morreu, mas deixou isso para nós, é a alegria de estar diante de Jesus vivo. Nós não temos consciência do presente que tesouro é Jesus vivo. Então hoje eu vou deixar vocês, por 15 minutos nós vamos ficar aqui. Quem puder, fica de joelho. Quem não quiser, fica sentado. Fica do jeito que você quiser. Mas Jesus veio para ficar, para curar. Não esconda dele a sua dor. Rasgue o coração. Não tenha medo de se expor diante dele, porque ele já sabe. Aquilo que for entregue será redimido. Ele cura. Não ponha limite na misericórdia de Deus. Ele transforma todas as situações. Ele muda tudo. Hoje imagina, havia uma multidão junto com Jesus e havia uma multidão junto com aquela mulher que carregava um filho morto. Jesus bate no esquife e fala: levanta. É a mesma palavra para todos nós. Levanta. Sai da sua situação de morte, porque não foi para isso que Ele nos criou. Ele nos criou para uma vida em abundância. Deus quer que a gente esteja nesse mundo para viver a felicidade que Ele nos criou. Ele nos criou para sermos felizes, para viver essa vida em plenitude. Conta para Ele na sua vida, aonde a graça dEle não entrou. Jesus, aonde que na minha vida eu estou morta, eu estou paralisada? É no casamento, é no relacionamento, é no trabalho, é na vida familiar. Aonde tem uma dor, aonde tem algo que não te permite viver com a alegria de ser cristão. E agora eu vou colocar Jesus aqui para vocês. Não se intimidem diante dEle. Não rodeie para falar com Ele, porque Ele já sabe de tudo. Conversa entre amigos é clara, ela é aberta, ela é franca, é rasgada. Mas é você que tem que falar com Ele, porque nesse momento os olhos dele vai estar voltados para cada um de vocês. Não perca essa noite de bênçãos que Ele reservou para você.